Vamos explicar o seguinte: é possível no Brasil a interrupção da gravidez em algumas situações. Uma das situações é de estupro. Quando a mulher ou a criança, a menina, foi vítima de estupro, ela tem direito ao aborto legal. Esta regra não é nova, esta regra está no nosso Código Penal desde 1940, tá? O que tem acontecido nos últimos tempos? Nos últimos tempos, tem acontecido de que essas mulheres e essas crianças, sobretudo, porque aqui o meu recorte é de crianças, porque acho que eu preciso explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que a maioria das pessoas estupradas no Brasil são crianças, são meninas de até 13 anos de idade, essa é a maioria dos estupros no país, nascem no país 5 bebês, filhos de mães de até 15 anos por hora. Então, a gente está falando, sim, de estupro de crianças, né? Na verdade, é o seguinte, então, sempre foi possível. Nos últimos anos, estava sendo dificultado este direito que está garantido no Código Penal. Então, a menina chegava no hospital e dizia, não pode fazer porque precisa de autorização judicial. Não pode fazer porque precisa de boletim de ocorrência. Não pode fazer porque o médico não acredita. O conselheiro tutelar vai lá e fala, não pode. Enfim, foram várias violações nos últimos anos do direito de crianças. Eu estou falando, gente, aqui, vamos ser bem clara, a maioria dos estupros são praticados por parentes, tá? 44,4% por pais e padrastos. Então, eu estou falando de uma violência que é dentro de casa dessa menina, essa menina é engravida, e quando ela consegue procurar ajuda, essa ajuda estava sendo negada, a interrupção da gravidez. Então, o que o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Políticas de Crianças e Adolescentes, que é um órgão que é da sociedade civil e do governo, misturado, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. O que o CONANDA aprovou? Aprovou uma resolução dizendo que esta criança que aparece grávida, vítima de estupro até 14 anos, porque toda criança grávida até 14 anos foi estuprada, segundo o nosso Código Penal, essa menina tem direito a um atendimento humanizado. Essa menina tem direito de decidir sobre interrupção ou não da gestação. E se houver divergência entre ela e a família, deve ser chamado o Ministério Público e a Defensoria Pública. Não é necessário boletim de ocorrência. Então, o CONANDA, o que ele faz nessa resolução, que é a resolução 258, foi só organizar o que já está na lei. Ele não inventou nada novo. Tudo isso já está na lei. Mas aí tem um grupo que é contrário ao aborto legal, acha que o aborto tem que ter um prazo, por exemplo, de até 20 semanas, não é? Depois de 20 semanas não poderia mais fazer o aborto legal. Isto não está na lei, a lei não fala em prazo nenhum. O que acontece, o CONANDA organizou para que tivesse um atendimento humanizado. E agora a Câmara dos Deputados suspendeu, por meio de decreto legislativo, esta resolução CONANDA, dizendo que ela é ilegal, que ela estaria contra a lei. Isso ainda tem que passar pelo Senado para, de fato, ter efeitos, né? Mas Luciana, é uma coisa muito séria, porque... Diga. Não, eu queria entender, na sua visão, a quem interessa essa mudança? Por que alguém está propondo essa mudança? Você veja, eu vou insistir aqui que não é uma mudança. Na verdade, é só uma garantia de direitos. Por que alguém está interessado em impedir uma garantia de direitos que já existe desde 1940? Eu acho que é preciso dizer isso, porque quando você olha para uma lei nova, você fala, bom, qualquer coisa relacionada ao aborto, eu acho que tem que ser muito discutida, tem que ser discutida na sociedade e tudo mais. Agora, a gente não está discutindo nenhuma situação nova, a gente está só buscando, com a resolução CONANDA, garantir um direito que meninas estupradas já têm e mulheres estupradas já têm. E a resolução CONANDA trata de meninas estupradas. Qual é o interesse? Eu acho que o interesse é de pessoas que são totalmente contrárias ao aborto, inclusive ao aborto legal. E é preciso que se diga que há no Congresso Nacional alguns projetos de lei querendo impedir todas as formas de aborto, inclusive o aborto decorrente de estupro. Então, a quem interessa a essas pessoas. Religiosos. Que são contrárias E aos estupradores, eu diria. Não sei se são... Eu acho que tem um componente religioso, indiscutivelmente, não é? As pessoas muito religiosas, elas tendem a ser totalmente contrárias ao aborto, mas o que a gente precisa esclarecer aqui para quem está ouvindo a gente é que o aborto legal não é uma obrigação de realizar um aborto. É um direito
de quem foi estuprado e quer realizar um aborto. Se eu sou religiosa e não quero, nada me obriga a realizar um aborto. Então, o que a gente precisa entender é que a gente tem que respeitar as convicções religiosas, e se uma pessoa foi estuprada e quer seguir com a gravidez, tem o direito de seguir com a gravidez, mas quem foi estuprado e não quer seguir com a gestação, pela nossa lei, tem o direito de não seguir com essa gestação. Léo? Bom, Luciana, eu queria entender melhor agora qual que é o trabalho do Instituto Liberta, que você é presidente, e como a gente faz também para acessar as redes sociais, pessoas que queiram ajudar o trabalho de vocês, que é um trabalho muito importante em todo esse processo. Vamos lá, Léo. Nós, na verdade, não atendemos vítimas. Nós somos um instituto de comunicação e conscientização. Então, a gente ajuda na produção de dados. Esses dados que eu estou dando para vocês são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente ajuda a traduzir e divulgar, não é? É preciso entender que a maioria, olha só, vou dar um dado aqui, 64% de todos os estupros registrados em 2024 foram contra crianças de até 13 anos. Se você puxar essa régua até 17 anos, foram mais de 80% de todos os estupros registrados no país. Então é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda que esse estupro acontece dentro da casa da vítima. Em mais de 60%, os estupros aconteceram com menores de 13 anos dentro da casa deles. Se a gente não entende tudo isso, a gente não consegue enfrentar este problema. Então, o que o Instituto Liberta faz? Ele trabalha com essa lógica, mas, sobretudo, com a lógica de prevenção. A gente não quer que crianças possam realizar o aborto, a gente quer que crianças não sejam estupradas. Esta é a nossa luta. E, para isso, a gente trabalha com prevenção. Inclusive, convido todos os ouvintes e gente que está assistindo a gente a entrar no site do Liberta, entrar no Instagram do Liberta, porque a gente produziu um material para pais e cuidadores de crianças de 0 a 10 anos, para ensinar como é que cria uma criança mais forte para se defender dessas violências. Está totalmente gratuito lá no site, maravilhoso. Super importante com apoio esse da trabalho. Unesco, da Rede Globo. Inclusive, muitas crianças não sabem nem o que está acontecendo. São tão crianças, né, no sentido mais verdadeiro da palavra, que não sabem o que está acontecendo. Algumas delas, a Daniela Lima estava falando daqui a pouco, a gente tem relatos, reportagens importantíssimas de que engravidam e não sabem o que é uma gravidez sequer, né? Então, é muito importante que os pais saibam identificar. Mas é que a gente ajudar. O horror que a doutora Luciana... Oi, doutora Dani Lima, obrigada. Muito bom falar com você. Oi, o horror todo é que, em algumas famílias, o estuprador é protegido pela parceira e a criança é penalizada. Então, assim, a situação, gente, é muito complexa. Quando você pega esse dado, 60%, 66% dos estupros dentro de casa, meninas de até 13 anos... Significa que não estão seguros. Você não está seguro onde era suposto estar seguro. Agora, doutora, a gente precisa... A senhora tem tempo, a gente precisa despedir, infelizmente, mas eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa ou pudesse enumerar, porque, na verdade, a gente vem numa escalada de iniciativas do Legislativo para acabar ou restringir, estrangular. Olha o tamanho do retrocesso. A lei é de 1940. Nós estamos em 2025 e as pessoas acham que está tranquilo caçar um direito que o legislador, em 40, nem democrático o país era, falou: mulher estuprada tem o direito de não carregar a criança. Mas tudo bem. Porque houve já a discussão de uma PEC para proibir o aborto legal em qualquer circunstância. Ou seja, que é para obrigar a pessoa que é vítima de um estupro a carregar essa criança. Houve reação, tiraram o pé. Agora você teve essa aprovação desse PDL na Câmara, mas são várias as iniciativas. O que está acontecendo, né? Por que esse cerco? Eu lembro muito da Simone de Beauvoir, né? As mulheres precisam estar sempre vigilantes, porque em tempos de crise são os direitos delas que são caçados primeiro. E agora eu vou dizer tristemente, Dani, que a autora desse projeto é uma mulher, não é? Tristemente. Então, eu acho que a gente falou aqui da questão religiosa. Eu acho que eu sou uma pessoa que respeito muito as convicções religiosas, mas a gente precisa entender que o nosso Estado é um Estado laico, ou seja, é um Estado não religioso. Um Estado não religioso não pode pautar as suas políticas por questões religiosas, tem que sim respeitar
o desejo e a religião de cada um, e que cada um possa se exercer de acordo com a sua religião, mas isso não pode pautar a política pública. O que nós estamos vendo nos últimos tempos é a religião pautando o Congresso Nacional, e isto é muito sério. Luciana, Rodrigo Alvarez de novo aqui, só para trazer, já que a gente está falando de religião, que é um tema que eu estudo há muitos anos, é interessante ver que um país muitíssimo religioso, que se define como um Estado judaico, Israel, tem uma lei de 1977 que está em vigor, que não tem ninguém questionando. É a origem do cristianismo praticado em todo o Brasil, o judaísmo. As leis que aqui nos referimos quando falamos de sacralidade da vida dentro do cristianismo vêm do judaísmo. O Estado de Israel permite o aborto em diversos casos. E não é complicado. Não é complicado. Por exemplo, se a mulher tiver menos de 18 anos, ela pode fazer um aborto. Ponto final. Se o feto não for viável ou apresentar graves problemas médicos, também pode fazer. Discutível, complexo. Se a gravidez for resultado de estupro, incesto ou de uma união ilícita, incluindo a mulher não ser casada ou ter um relacionamento fora do casamento. Veja como é que são abertas as possibilidades em Israel. E se a saúde mental ou física da mulher estiver em risco. Então, se o exemplo é religioso, olhem para a origem de tudo. Israel, Estado judaico, está muito na nossa frente, ou pelo menos na frente dessa discussão atual. Mas só para te completar, Rodrigo, diferente de você, eu não sou especialista em religião, mas a gente sabe que os países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos praticamente no mundo, já liberaram a interrupção da gestação. Só os países realmente menos desenvolvidos é que ainda lutam com essa questão. Então, eu acho que a questão de ser ou não menos religioso talvez seja menos importante do que ser ou não ser menos desenvolvido, inclusive do ponto de vista educacional.